nós vamos com muita alegria receber o professor Eliardi. Vamos ficar em pé? Eu quero estimular os irmãos a se matricularem no nosso seminário teológico do IBADIG. O evangelista Eliardi tem pregado por este Rio de Janeiro, por este Brasil, tem se dedicado ao estudo da palavra de Deus. E agora, dia 9, não é? Segunda-feira, dia 6. Segunda-feira, dia 6, ele começa a ministrar a matéria de Novo Testamento no nosso seminário teológico. Os professores são maravilhosos. Professora Áurea está presente? A professora Áurea está completando mais um ano de vida hoje. É professora do nosso seminário também. Excelente professora. Pastor Rafael Lira, professor do nosso seminário. Presbítero Felipe Lima, professor do nosso seminário. Pastor Wilson Canto, professor do nosso seminário. Irmãos, é a nata da ADIG dando aula no seminário teológico. Então, se Deus te chamou e falou, meu filho, vou te usar por estas terras, como é que diz assim, não é? O manto, né? Por estas terras, por estes mantos, vou te usar. Deus usa, Ele chama, Ele convoca, mas quem se prepara é você. Ele não vai estudar por você, não vai ler a Bíblia por você. Então nós vamos recebê-lo nesta noite com alegria. Eu quero que você levante essa mão santa que você tem como igreja do Senhor. Diga, evangelista Eliardi, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Localize na sua Bíblia, carta que escreveu Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso 5. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. É uma alegria inenarrável sempre ministrarmos a nossa casa, na nossa igreja. É uma honra inenarrável. Eu glorifico a Deus pela vida dos nossos pastores, pelas oportunidades que nos são dadas. Pastor Eliseu, uma vez mais, muito obrigado. Pastor Marcos também, não só pela oportunidade de ministrar aqui, mas também no seminário da ADIG. Cada um dos irmãos. Quem achou carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, diga graças a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche teus olhos. Pai, a palavra não é minha, ela é tua. E nós te glorificamos uma vez mais pela tua palavra. Nesta noite eu declaro que tudo aquilo que não te glorifica está completamente impedido de atuar no mundo espiritual. Eu delibero uma palavra de ordem no mundo espiritual, que toda mente seja cativa à tua palavra. Senhor, a tua palavra é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenção do coração. Ministra-nos nesta noite uma vez mais pelo poder da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma o teu assento exaltando e bendizendo ao Eterno. A carta de Paulo aos Filipenses é considerada pelos estudiosos como a carta da alegria. E Paulo escreveu esta carta à igreja que se localizava na cidade de Filipos, na região da Macedônia. Ficava ali na região, mais ou menos, a cidade de Filipos, na Macedônia Ocidental, a 16 quilômetros do mar Egeu. E recebeu esse nome em homenagem a Felipe II, pai de Alexandre o Grande, aquele mesmo que você já deve ter visto no filme. Essa igreja foi fundada
pelo célebre apóstolo Paulo e sua equipe apostólica na sua segunda viagem missionária, junto com Silas, Timóteo, Lucas e outros na segunda viagem missionária. Esta carta ela é conhecida pelos estudiosos como a carta da alegria. E isso parece um paradoxo, porque quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está dentro de um contexto de antagonismo, incentivando pessoas a se alegrarem no Senhor. Paulo está preso, ela é uma das cartas da prisão, junto com Colossenses, Efésios, ela, Filipenses, segunda carta a Timóteo. São cartas que Paulo escreve de dentro da prisão, um ambiente hostil, um ambiente de antagonismo. Mas este Paulo, que deveria estar triste, que deveria estar abatido, que deveria estar cabisbaixo, não, ele está lá dentro da prisão e está incentivando uma igreja do lado de fora, que está triste pela sua prisão, que já se estendia por muito tempo. Paulo vai dissertar no capítulo de número 2 da carta aos Filipenses, ele vai falar, para quem não sabe, capítulo 2 da carta aos Filipenses, do versículo 5 em diante, isso era um hino que se cantava no período da igreja do primeiro século, na igreja primitiva. E Paulo vai fazer uso deste hino para trabalhar a sua cristologia e vai nos ensinar algumas lições extraordinárias. Partindo dessa premissa, o apóstolo Paulo vai usar o exemplo de Cristo dentro deste contexto para nos dar um exemplo extraordinário de uma verdadeira lição de humildade a partir de Cristo, apontando sempre para o outro. Antes dele dizer de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele vai trabalhar no contexto. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa palavra outros é uma palavra-chave dentro do texto. Aí ele diz, não tende cada um para o que é propriamente seu, mas cada um para o que é dos outros. Observe que ele está sempre trabalhando uma saída de si mesmo para o outro. Isso é muito forte. Aí agora Paulo começa a dissertar no versículo 5, dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está trabalhando uma cristologia a partir do exemplo de vida do Senhor Jesus Cristo. Só que não é só um exemplo de vida, de moral, de ética do Senhor Jesus, mas um exemplo de divindade também, porque ele começa dizendo que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando Paulo usa a expressão que sendo em forma de Deus, essa expressão forma de Deus no grego é morphitheu. Ele está dizendo, Jesus, ele tinha a mesma forma de Deus. Jesus, ele tinha o mesmo poder de Deus. Jesus, ele tinha todas as características de Deus, porque ele é o próprio Deus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo. É interessante que essa é a palavra que aparece no original grego, a ideia de esvaziar-se, é a ideia de se esvaziar. Quando Paulo diz que esvaziou-se a si mesmo, a expressão grega esvaziou-se a si mesmo, ekenosen, essa expressão esvaziou, é ekenosen no original, que traz a ideia de se tornar nulo, de privar-se de força, de se diminuir, de se rebaixar. E aqui está uma das maiores incógnitas do cristianismo. Aqui está um dos pontos mais discutidos da história do cristianismo. Por exemplo, dentro de uma mentalidade judaica, é inconcebível a ideia de um Deus que não cabe dentro do tempo, dentro da temporalidade, porque ele é eterno. Ou seja, ele não cabe dentro do nosso cronos, que é o tempo humano. O que é o cronos? É o tempo regido por milésimos de segundos, minutos, dias, horas, meses, décadas, centenários. Isto é o tempo que nós chamamos no grego de tempo cronos. Como que o eterno vai se esvaziar da sua eternidade para caber dentro da temporalidade? Como aquele Deus que não foi criado por ninguém, que não tem um início e um fim, vai penetrar na temporalidade. Esse é o grande mistério do cristianismo. É por isso que muitos doutores nunca vão entender essa verdade. Sabe por quê? Paulo diz que a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que fomos salvos, ela é o poder de Deus. Quem pode adorar o eterno por isso? Oh, aleluia!
O nome dessa doutrina dentro da teologia é kenosis, que significa o esvaziamento de Deus. É quando Deus se esvazia da sua glória. Literalmente, a encarnação do Verbo é um esvaziar-se da glória. Por quê? Porque quando Jesus penetra a temporalidade e cumpre os seus 33 anos e meio de ministério terreno, ele sentiu sono, ele sentiu fome, ele sentiu medo, ele sentiu frio e até medo ele sentiu. Quando ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Humanamente falando, ele é Deus, mas está em um corpo humano. Ele sabia aquilo que esperava ele. Ele sabia que a morte por crucificação era uma morte brutal. Jesus, nenhum ser no mundo físico e espiritual entende tanto o ser humano quanto Jesus. Por quê? Porque ele participou da nossa natureza, para que fôssemos participantes também da natureza divina. Então ninguém entende tanto o ser humano quanto Jesus. É por isso que eu adoro a ele. Ele se esvazia da sua glória. Oh, aleluia. Isso é muito forte. Por que é forte, Eliardi? Porque nós não servimos. Eu tenho uma professora lá na PUC que ela diz assim: o cristianismo ele não é uma religião. O cristianismo ele é um caminho. E é verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Não é um caminho, é o caminho, a verdade e a vida. E a chave hermenêutica da salvação, gente, é quando o verbo, o atemporal, aquele que é eterno, aquele que não tem o início e o fim, penetra a temporalidade. Ele sai de si mesmo em direção ao outro. E a chave hermenêutica da salvação é essa saída de Deus de dentro de si em direção ao outro. É por isso que Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sabe o que é tremendo, gente? É que a partir da saída do Pai, do Filho, do seio do Pai, é que a revelação da Trindade recebe a sua completude. Porque quando a gente fala da revelação trinitária, a gente no Antigo Testamento vai ter alguns flashes da revelação trinitária. Por exemplo, Deus criou os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tudo que Deus cria pelo poder da palavra. E haja luz, e haja luminares, e haja ser vivente, e essa palavra nada mais é do que o verbo de Deus. Há uma tríplice ação de Deus em todo o Antigo Testamento. Só que a configuração dessa trindade só se dá por completo a partir da saída do Filho do Pai. Aonde? Mais especificamente no batismo, quando Jesus é batizado e ele sai de dentro das águas, ele emerge das águas. O Espírito de Deus desce como forma corpórea de uma pomba e o Pai brada do céu: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. E Og Moltmann vai trabalhar que a revelação de Deus no Antigo Testamento é sempre a revelação de um Senhor para um servo. A revelação de Deus no Antigo Testamento é sempre a revelação de um soberano para um escravo. Mas a partir da saída do Filho, do seio do Pai para vir à terra, na sua encarnação, Jesus nos ensina a chamar aquele que é atemporal, ou seja, que está além da temporalidade humana. Aquele que transcende, ultrapassa a realidade física humana. Jesus manda a gente chamar ele de Pai. Pai nosso que está nos céus. Então eu tenho uma palavra para você. Através da encarnação do Filho você foi adotado. E pode chamar ele de Pai. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus. E vou liberar uma palavra aqui para você. Jesus disse: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele dá uma pedra? Se o filho pedir um peixe, ele dá uma serpente? Nenhum. Se a gente que é mau sabe dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Senhor que está nos céus. Então nesta noite o Espírito da graça, por intermédio dessa palavra, está dizendo: a única coisa que eu quero é que você tranque a porta do quarto e volte a orar. Eu quero estreitar relacionamento contigo. A liderança da nossa igreja está batendo na tecla: fecha a porta, a sós com Deus. Sabe por quê? Porque você não é órfão, tem um Pai na eternidade que cuida de você. Oh, alabarachuri andarácia.
Gente, é muito forte isso. Eu gosto de um postulado do Karl Barth, que ele diz assim: Deus em si mesmo, na sua imperturbável glória e felicidade, poderia bastar-se a si mesmo, mas ele não fez isso. Ele escolheu o homem como companheiro da aliança. Ele disse que Deus não tem necessidade de nós, ele basta-se a si mesmo. Ele, Deus, é feliz por si mesmo. Ele não está sujeito a nenhuma necessidade, mas por uma inefável e livre superabundância de sua bondade, Deus, em seu amor, escolhe um outro como partícipe da sua comunidade. Deus impõe a determinação de não bastar-se a si mesmo. Sabe o que a gente está falando? A gente está falando de alguém que é grande. A gente está falando de alguém que Isaías, no capítulo 6, diz que os serafins voavam diante da face dele e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu estou falando de um Deus que não precisava, pastor Rafael Lira, da minha adoração para nada. Mas ele se esvaziou, se submeteu à encarnação, à humilhação, para pagar o preço pela minha eterna redenção. Esvaziando-se a si mesmo. Agora, o que é interessante e extraordinário dentro da encarnação do Verbo, João capítulo 1, em arrém, rologos, kai rologos, em proston theon, no grego, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14, kai rologos sax ekineto, kai eskenosem em remi. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa expressão grega habitou significa tabernaculou. Armou o seu tabernáculo no meio do povo. Tabernáculo no Antigo Testamento é símbolo da presença de Deus. Pastor Marcos, na terça-feira, trouxe uma mensagem abençoada aqui e falou sobre as vestes sacerdotais, a campa e as romãs, os sinos e as romãs. E isso acontecia dentro do tabernáculo. Eu não vou pormenorizar, mas o tabernáculo é o símbolo da presença de Deus. E quando Deus dá ordem para o homem construir o tabernáculo, a ordem é que o tabernáculo ficasse no meio do povo, porque ele é um símbolo mais absoluto da presença do Eterno. É ali que a Shekinah se manifesta. Quando João diz que o verbo se fez carne e tabernaculou, ele está dizendo: o verbo se fez carne e trouxe a presença para o meio do seu povo. Alabarachuriandaraia. Karl Barth, teólogo suíço da cidade de Basileia, ele vai dizer que o pecado estabeleceu uma crise entre Deus e o homem. Ou seja, ele vai dizer que se o pecado ele faz separação entre Deus e os homens, e isso as escrituras também diz. O pecado nos tornou inimigos de Deus. E partindo desse pressuposto, ele vai dizer que não há compatibilidade entre o mundo e Deus. Ele vai dizer que não há compatibilidade entre o mundo e Deus. Portanto, nenhum caminho vai do homem a Deus, nem da história a Deus, nem tampouco da metafísica a Deus. Ele diz que o único caminho praticável vai de Deus ao homem. E o nome desse caminho se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Porque ele encarna para estabelecer uma ponte de ligação entre Deus e o homem. E João diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paulo diz que só há um mediador entre Deus e o homem. Quem? Jesus Cristo, homem. Percebe a importância da encarnação? O nosso Deus não é um mito. O nosso Deus não é uma história. O nosso Deus não é como os deuses da cultura greco-romana, deuses caprichosos que sentiam invejas dos homens e desciam para coabitar com as mulheres. O nosso Deus não. O nosso Deus amou o mundo de tal maneira que penetrou na temporalidade e se fez história. E não só se fez história, mas dividiu a história em duas partes: antes e depois de Cristo.
Existe uma discussão dentro da teologia, da antropologia e da filosofia acerca do Jesus histórico e do Cristo da fé. Eles podem até negar que Jesus não seja o Cristo da fé. Eu estou falando dos cientistas que estudam o cristianismo. Mas jamais podem negar o Jesus histórico, porque está documentado que o nosso Deus se fez história. Aleluia. Quem pode adorar o Senhor Jesus por isso? E quando Jesus entra na temporalidade, quando Jesus se manifesta na terra, Ele vai trazer lições extraordinárias. E o que é a encarnação do verbo? Eu disse aqui, é uma saída de si em direção ao outro. Jesus foi o maior ser humano que já existiu na face da terra. E por mais que algumas pessoas não reconheçam a sua divindade, não podem negar o brilhantismo dele. E quando eu falo brilhantismo, eu estou dizendo, é o ser humano que trouxe lições, que impactou o mundo, tanto o Oriente como o Ocidente, e todos os confins da terra, como havia sido profetizado pelas Escrituras. Lições extraordinárias. E sabe por que eu amo esse Deus, irmãos? Porque esse nosso Deus não é um Deus de teoria, Ele é um Deus que se fez história. Se manifestou no coração da marginalidade. Quando eu disse da marginalidade, eu não estou falando de traficantes, mas eu estou dizendo no coração daquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Quando Jesus veio à terra, com quem que Jesus senta? Prostitutas. A maior crítica dos escribas e fariseus gravitavam no fato de Jesus se assentar com pecadores e publicanos. Lucas capítulo 15, versículo 1. E murmuravam os escribas e fariseus porque ele se assentava com pecadores e publicanos. Por diversas vezes os 4 evangelistas vão dar relatos de que os escribas e fariseus, santarrões da época, se escandalizavam com Jesus porque ele andava com pecadores. Gente, se Jesus estivesse hoje aqui, ia ter muita gente que ia se escandalizar com ele. Agora tem um detalhe, Jesus não entrava no meio da corja para se misturar, não. Quando Jesus ele entrava no meio da ralé, era para mudar por completo a vida deles. Alabarachuri andaraia. E o Espírito da Graça está dizendo para nós, nós não somos melhores do que Jesus. Nós não podemos nos alienar daquilo que está acontecendo lá fora. A sociedade está caminhando a passos largos para o inferno. Está morta em ofensa e pecado. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Se nós somos servos do Senhor Jesus, tem que existir em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de humildade, de descer, de se rebaixar, de se esvaziar, se for preciso. E isso é muito forte. Oh, aleluia, eu amo Jesus por causa disso. Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus estivesse fisicamente hoje aqui, ele ia passar na boca de fumo e um monte de gente ia falar, ih, lá, Jesus virou traficante. Virou não, querido, porque quando ele saísse dali, o traficante estava crente. Ele está andando perto da cidade de Jericó. Aí tem um baixinho que era odiado por todo mundo, porque ele não era publicano. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. E a cultura judaica diz que os judeus odiavam tanto os publicanos, que ao andar pela rua e ver uns publicanos, ele cruzava o outro lado da rua para nem a sombra tocar nele. Quem eram os publicanos? Os funcionários públicos da época. Judeus que trabalhavam para o Império Romano, tirando dinheiro do povo judeu para enriquecer os cofres romanos. E como todo setor público tem aquele desvio também, eram considerados ladrões. Você vai sempre ver essa expressão pecadores na Bíblia, a expressão publicano está intrinsecamente associada a pecadores, pecadores e publicanos, porque para o judeu era tudo a mesma coisa. Andar com um cara desse é queimar o filme, mas Jesus está passando perto da cidade de Jericó, e ele para, e quando Jesus anda, não anda sozinho, tem uma multidão cercando ele, ele para, olha para cima de uma figueira brava e diz, Zaqueu, para ninguém confundir, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Talvez tenha um Zaqueu dentro da tua casa. Eu tenho uma palavra de Deus. Jesus vai entrar lá e vai resgatar. Irmão,
Ele entra e faz, e quando ele faz, ele bota para quebrar. Zaqueuzão, desce depressa. E o caso de Zaqueu é uma das conversões mais extraordinárias, pastor. Porque ele não converte só o coração, ele converte o bolso também. Se eu tenho defraudado alguém, a gente vai fazer um negócio aí para devolver. Deus toca forte em Zaqueu. E é só depois que ele diz isso, Jesus diz: hoje a salvação entrou dentro da tua casa. Corações desesperançados, corações de pessoas que estavam perdidas. Jesus vem para resgatar. Eu não vou começar a contar várias histórias aqui, porque os irmãos já conhecem, e também a gente não quer tomar muito tempo. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que às vezes a gente quer ser melhor do que Jesus. Quando eu digo que eu amo Jesus, porque ele não é só teoria, ele é prática. Ele pisou na terra, foi para nos ensinar na prática aquilo que estava no Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz que ele cumpriu a lei, é porque ele cumpriu mesmo. Nele está o cumprimento cabal dos escritos veterotestamentários. Ele cumpre mesmo, irmão. Quando ele fala assim, ame o próximo, ele nos amou primeiro. Tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelo outro. Evangelho é a saída de si para o outro, começando do nosso Deus. É a saída de si em direção ao outro. Diante disso, nós não podemos nos enclausurar no nosso pedestal. Deus está dizendo, a gente tem que ir para fora. A gente tem que ir onde ninguém quer ir. No trabalho lá ninguém quer falar, você vai falar. Você é um instrumento que Deus usou nesta última hora. O pastor está batendo firme em cima de evangelização. E se o nosso Jesus sai... Eu vou usar uma expressão que parece estar errada no português, mas a expressão teológica que os teólogos usam é essa. Deus sai para fora de si mesmo, na encarnação do Verbo. Deus está dizendo, vem para fora em direção ao outro para você hoje. Você não está na terra a passeio. Há um propósito na tua existência dentro desta terra. E sabe qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração, ela acostumou a servir um Deus que só dá. Que só dá, que só dá e que só dá. Agora, deixa eu liberar isso aqui, hoje é culto de milagre. Quando você se entrega nesse reino, quando você cumpre esse propósito de sair de si em direção ao centro da vontade de Deus, que é o outro, Deus começa a te surpreender de forma extraordinária. Tem gente, pastor Marcos, que está rodando e não consegue sair do lugar. Porque vive um círculo de vida rodando em cerca de seus próprios interesses. E Deus está dizendo, quando você sair de dentro de si em direção ao outro, pode começar a entender que algumas coisas vão começar a mudar na tua vida. Buscai primeiro o que, gente? E a sua justiça. E as demais coisas... é consequência natural. Pode ter certeza. Se tem jovem aqui, o pastor Rafael Lira é o líder dos jovens. Procura ele e fala, meu pastor, eu quero ser usado dentro desse trabalho. O que o senhor tem para eu fazer? Pode ter certeza que quando você sai de si em direção ao propósito, que é a vontade de Deus em direção ao outro, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias na tua vida. Haverá surpresas extraordinárias na tua vida. E o que você não buscou uma vida toda, Deus estala o dedo e resolve. Sabe por quê? Porque tem coisas no mundo espiritual que só começa a se mexer quando o nosso coração sai do natural. Percebe? Deus está dizendo, desprende hoje. Desprende, tira o teu coração. Para de dar desculpa. Alabarachuri andaraia. Caminha em direção ao propósito do Senhor. Passa a entender que você não está na terra a passeio. Entenda que na tua vida tem um propósito. E qual é o propósito, Eliade? A tua existência é para glorificar ao nome do Senhor que está no céu. E o resto, irmão, vai ser acrescentado. Pode ter certeza disso que eu estou liberando aqui.
Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, a gente quer dar jeito, a gente quer fazer esquema, a gente quer fazer aliança, a gente quer fazer uma série de coisas, achando que é aquilo que vai solucionar. Vou te dar um exemplão aqui, Josézão do Egito. Foi para o Egito, 13 anos ali, ó, a madeira cantando no lombo, era prova atrás de prova. Ele foi com 17 para o Egito, se tornou governador com 30. Então são 13 anos de um ciclo de prova apertada. Quando parece que José está levantando de uma, lá vem outra na cabeça para botar ele quieto. E deixa eu te liberar uma coisa aqui. Tem horas que a gente reclama, que a gente murmura, que a gente fala um monte de coisa com Deus. Só que Deus nos coloca em certos processos para a gente diminuir, viu, irmão? Para a gente entender que quando acontecer, o segredo nunca foi você, mas quem está sobre você. É, irmão. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. José tentou de tudo e nada dava certo. Por último, por fim, ele interpreta o sonho de duas pessoas. De um padeiro e de um copeiro. O padeiro em 3 dias seria enforcado. O copeiro, Bruno, ia voltar a espremer uvas na taça de Faraó, voltar a servir no palácio. Isso aqui traz uma lição extraordinária para a gente, porque para onde os teus sonhos têm te levado? Para a forca ou para o palácio? 2 homens sonham, o padeiro e o copeiro. Um foi levado para a morte. José interpreta, em 3 dias, cara, o negócio não está bom para o teu lado. O que foi? Você vai ser enforcado. Para o outro, em 3 dias tu vai voltar a servir na mesa de Faraó. E a Bíblia diz que quando 3 dias se passa, cumpre o que José disse. E está o copeiro indo para o palácio. Ele chega e aí, Josézão, beleza? Tudo jóia? Cara, aquilo que você falou é verdade. Você interpretou que em 3 dias eu iria servir no palácio de Faraó. Rapaz, você sabe que agora eu estava ali na prisão, me chamaram e falaram, ó, o rei não gosta do copeiro que está lá não, ele gosta de tu, vamos voltar a servir lá. Ele mandou você sair da prisão. Cara, cumpriu cabalmente. Aí José olha para ele e diz assim, então, quando eu chegar lá na presença, quando você chegar na presença de Faraó, lembra-te de mim. Só que a Bíblia diz que passaram-se 2 anos. E o copeiro não lembrou de José. Não lembrou. Aí eu gosto das escrituras que ela é tremenda. Ela diz assim, então Faraó sonhou um sonho. E o copeiro se lembrou de José. Quando Deus quer, quando o tempo chega, Ele faz muita gente grande sonhar para o teu nome ser lembrado. Então a palavra do Eterno para você é, desce. Kanjo brai romanai joremanara suri anderebacalabás. Pastora Conceição, o menino mimado de Jacó, Josézinho, aquele não servia para o governo do Egito. Por quê? Ganhou a túnica de 7 cores. Papai gostava muito dele. E a Bíblia fala que José era fofoqueiro, ele levava a má fama dos irmãos para o pai. Pai, Rubem, tu não está sabendo, Rubem aprontou uma, está na Bíblia, não sou eu que estou inventando. José era mimado, José tinha caprichos, e tem horas, Anderson Brum, que para Deus tratar conosco, Ele tem que tirar a gente da zona de conforto, e levar a gente para a zona de aperto. Tem horas que para Deus se colocar em determinadas posições, Deus precisa primeiro quebrar a tua plataforma de conforto, te levar para o extremo deserto para ensinar que quando se cumprir tudo aquilo que Deus disse que ia se cumprir, a glória será exclusivamente dEle. Pastor Marcos, eu sabia que tem gente que fica pensando assim, quando Deus me exaltar, eu vou esfregar minha vitória na cara de um monte de gente. Pensa assim, irmão, que tu vai ficar mais uns 13 anos aí na prova. Sabe por quê? Porque vitória não é para esfregar na cara de ninguém. Vitória, quando Deus te entrega, é para as pessoas olharem e dizerem, é Deus na vida dele. É para pessoas olharem e dizerem, só aconteceu porque Deus é Deus na vida dele, na vida dela. Eu tenho uma palavra da eternidade para liberar para a tua vida hoje. Deus vai começar a visitar tua família, teus parentes, tua casa. E ainda essa semana vai ter gente recebendo surpresas da parte de Deus.
Leia o final da história de José. Quando José se revela para os irmãos, ele olha para os irmãos e diz assim: sabe quem sou eu? Não. Então eu sou José, aquele que foi para a cisterna, está lembrado? Que papai me deu uma túnica de 7 cores, vocês rasgaram, sujaram com sangue de animais? Lembra? Sou eu. E os irmãos já apavorados, agora ele está por cima. Agora ele vai quebrar com a gente, vai arrebentar com a gente. Aí José olha para ele e diz assim: não entenderam nada. Mas eu vou explicar, está na Bíblia, não estou inventando não. Não foram vocês quem me mandaram para o Egito. Foi Deus. A fim de preservar a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando a gente entende que o propósito é maior que a gente está pronto para viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você. E gente, isso é muito forte. Se Jesus, que é Deus, se submeteu ao processo, quem sou eu para não me submeter, irmão? É óbvio que quando a gente está no processo, a gente chora e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Mas processo, irmão, nunca matou ninguém, pelo contrário, processo fortalece. Agora eu tenho uma palavra. Quando a Bíblia diz que Jesus é o exemplo, ele diz: mas ele aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou, se diminuiu, se privou de forças. E achado na forma de servo. É interessante que ele diz primeiro de servo para depois dizer homem. Jesus é o maior exemplo que existiu. Porque quando ele encarna, ele vem para servir. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Achado na forma de servo, semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Nosso alfabeto é ABCD, né? O do crente é OBDC. Isso aí é antigo, desde a época de escola dominical. Não foi eu que inventei, não. O alfabeto é ABCD. O do crente é OBDC. Guarda, isso aí leva para a vida, porque se Jesus obedeceu, a gente também tem que obedecer. Agora, quando o processo acaba, vem a melhor parte. Gente, o que é o processo de Deus? O processo de Deus é igual um quebra-cabeça. Eu gosto de usar esse exemplo. Já viu um quebra-cabeça quando começa a ser montado? Bota a primeira peça e tu fala: que raio é isso? Onde isso vai dar? Aí vai botando as peças, ainda não está fazendo sentido. Há alguns quebra-cabeças que começam só a fazer sentido depois que metade das peças começam a ser colocadas. Mas o sentido total, a planificação, só acontece quando a última peça completa. Aí fecha o desenho, aí você entende o propósito. Tem gente que está aqui dentro nesta noite, está dentro de um processo e não está entendendo nada. E ora e fala: Senhor, por quê? Fala para mim e responde, parece que o céu está de bronze, está fechado. Ele pode até não estar falando, querido, mas ele ainda está te ouvindo, viu? O tempo pode até ser um problema para você, mas ele nunca foi um problema para Deus. A única palavra do Eterno é: usa o exemplo de Jesus e permanece na posição. Aguenta, vai até o fim, porque está chegando um tempo de fim para esse processo. E quando chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é tremendo. É só por causa do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, ou seja, do sacrifício substitutivo, substituto de Cristo na cruz do Calvário, que nós podemos entrar aqui e temos acesso e confiança à presença do Senhor Jesus Cristo. É por causa deste sacrifício. Só que esse processo de glorificação teve também um processo de humilhação, teve o processo do Getsemane, teve todo esse processo. Isso, gente, tudo é necessário. E Jesus é o maior exemplo. E se ele não foi, poupado disso, Deus também não vai te poupar de processo. É óbvio que nem perto do que Jesus passou. Mas por causa desse processo,
A gente pode ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, temos acesso livre e confiança para entrar aqui, clamar, pedir, chorar no altar de Deus, e Ele vai nos socorrer. Amém? Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Agora eu tenho que te dizer que evangelho não é uma chave mágica. Eu tenho que te dizer que evangelho não é um estalar de dedos. Evangelho tem que passar pelo processo. E passar orando, jejuando e sem murmurar. Porque o Senhor vai ser glorificado na tua vida. Fica de pé nesta noite, adorando e bendizendo ao Eterno.